Oi, meu nome é Thalia, eu sou graduanda do curso de Filosofia e eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com a filosofia e com o PIBID. Então, desde muito pequena, meu sonho sempre foi ser professora. Sempre que me perguntavam na escola o que eu queria ser quando crescer, eu sempre respondia que eu queria ser professora. Então, foi um desejo que eu tive por muitos anos. Mas eu tive muita dificuldade em saber qual área do conhecimento eu iria lecionar. Então, eu já quis ser professora de história, já quis ser professora de geografia, de educação física, de espanhol. E por fim, eu acabei caindo de paraquedas na filosofia. Quando eu entrei na filosofia, eu tive muita dificuldade. Eu não conseguia ler os textos, eu achava os conceitos muito difíceis de interpretar, eu achava aquela linguagem muito formal, muito acadêmica. E eu comecei a me questionar se eu seria capaz de dar aula de filosofia. Eu achava assim que aquilo era algo muito difícil e como que eu ia pegar algo tão formal e transformar em algo acessível para os meus alunos, principalmente para meus alunos adolescentes e crianças. E eu me questionava muito sobre isso. E isso começou a me frustrar, me deixar angustiada se eu ia conseguir. E nesse meio tempo, eu recebi um convite do professor Gerson para fazer parte do PIBID. O PIBID é o Programa Institucional de Iniciação à Docência. Quando eu entrei no PIBID, a minha expectativa com ele era muito baixa, assim. Eu sempre achei que era, assim, um grupo de estudo que a gente ia fazer uma leitura dirigida sobre ensino de filosofia, a gente ia discutir um pouquinho sobre educação e seria só isso. Mas, na verdade, foi uma experiência totalmente diferente. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu aprendi foi sobre o ensino reflexivo de filosofia e eu acabei me encantando. Foi o que me apaixonou pela filosofia e fez com que eu continuasse até hoje no curso e visse que não tem outra matéria que eu gostaria de lecionar senão a filosofia. Então, sobre essa experiência foi para mim um divisor de águas, foi muito importante na minha formação acadêmica. Foi recentemente eu acabei o estágio supervisionado, os dois, né, no ensino, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e eu levei muito do PIBID nele, não teve uma vez que eu não entrei na sala de aula e eu não tivesse levado um pouquinho da experiência que eu tive no PIBID. Todas as aulas que eu planejei pensando no formato do PIBID, pensando numa aula reflexiva, que tenha como finalidade tornar o aluno um aluno crítico e um aluno que pense fora da caixa, assim, sabe? E que consiga compreender a relação que a filosofia tem com o meio que ele vive. Que a filosofia ela não tá só no livro filosófico, ela não tá só naquele conceito difícil, não tá só naquela linguagem difícil, ela tá também nos livros que eles leem, nos romances que eles leem, nas músicas que eles escutam, nas séries, nas novelas, filmes, enfim, que a filosofia tá no meio, tá no nosso meio. E eu aprendi isso no PIBID, eu consegui sanar essa minha questão que eu tinha, eu consegui ver que eu consigo ser uma professora de filosofia, que eu consigo fazer essa transmissão, assim, essa troca de conhecimento com o aluno, eu consigo pegar uma linguagem a mais difícil que tiver e consigo mostrar para eles que tá no meio deles, que a filosofia faz parte da vida. Outro aspecto muito importante que o PIBID trouxe foi eu compreender como que funciona uma escola, quais são os documentos que são os documentos norteadores de uma escola, como é a funcionalidade, como o professor deve se portar na sala, como que deve ser essa troca, qual que é a participação do aluno, qual que é a importância desse universo cultural do aluno numa sala de aula, numa aula, qual que é a importância de trazer um recurso audiovisual, a importância de trazer algo diferente para dentro da sala que suscite o diálogo entre o professor e o aluno. Tudo isso são experiências que eu peguei do PIBID e que provavelmente eu vou levar para toda a minha formação e para quando eu for dar aula numa sala de aula mesmo, como professora, eu sempre vou levar isso junto. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o PIBID, eu falo que eu sou uma pibidiana de coração, assim, porque foi uma experiência muito significativa na minha formação e também na minha vida, porque foi onde eu descobri que eu levo jeito pra coisa. Então, com esse relato, eu gostaria que os
que ele fosse direcionado aos colegas da licenciatura, principalmente aos meus colegas da filosofia, que estejam também um pouquinho frustrados, que estejam com dificuldades, questionando se é isso que vocês querem mesmo, tem alguma dificuldade, que invistam no PIBID. O PIBID, ele é muito grande, ele é muito bom, ele é uma experiência totalmente diferente, tem desafios, tem dificuldades, tem impasses, mas ele transforma, né? Então, eu acho que é esse relato que eu gostaria de dizer. Entrem no PIBID, vivam o PIBID, que a experiência é maravilhosa. Muito obrigada.